da população idosa se deve à queda da taxa de mortalidade e também da taxa de fertilidade. O número de mulheres por filho, o número de filhos por mulheres no Brasil caiu para 1,8, uma coisa assim, quer dizer, já abaixo da taxa de reprodução, né? Então, nós estamos com um aumento do número de idosos e o Brasil, diferente dos países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, envelheceu sem ter resolvido seus problemas de desenvolvimento. Nós temos ainda desigualdades gritantes, nós temos problemas de muita pobreza, populações com problemas de saúde e começamos a envelhecer. A transição demográfica de um país nitidamente jovem para um país com um grande percentual de idosos está sendo muito rápida, né? E para agravar, nos últimos anos, nós estamos tendo o aumento na população de 80 anos e mais. Então, se até agora a gente falava dos desafios do aumento na população da terceira idade, nós já vamos ter de discutir os desafios do aumento da população da quarta idade, população de 80 anos e mais, que é a parcela da população de idosos que mais cresce. Então, uma situação bastante difícil e nós temos de pensar em estratégias capazes de enfrentar essa mudança que está ocorrendo no Brasil. Sem dúvida, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, foram políticas importantes. Nós, no ano passado, completamos 10 anos do Estatuto do Idoso, né? Mas uma crítica que tem havido é que, embora haja políticas, nem sempre essas políticas foram efetivadas, né? Então, nós temos muitos problemas aí a resolver. A falta de recursos adequados para implementar essas políticas é um grande desafio. A falta de atendimento adequado à saúde do idoso é um outro grande desafio, né? Apesar do SUS, falar da universalidade, né? Tem muitos problemas de idosos que não foram ainda devidamente atendidos. Enquanto se fala de saúde do idoso, a gente tem de pensar não só na cura, mas nós temos de pensar na promoção da saúde, né? na prevenção secundária, prevenção terciária, né? Então, ainda falta muito a fazer, embora tenhamos avançado. Agora, o que se vê é que o benefício de prestação continuada fez com que uma grande parcela de idosos que se encontravam em situação de pobreza absoluta conseguisse sair dessa situação. Então, em termos de políticas públicas, o que os autores que analisam têm pontuado é que, nesse sentido de melhoria econômica, embora a prestação, como é que o serviço de prestação continuada, é isso mesmo? Eu estou esquecendo algumas coisas, né? Mas o auxílio que esses idosos recebem, alguns idosos estão recebendo, eu não tenho estatística aqui, não venho preparada para isso, mas está ajudando muitos idosos no Nordeste. Então parece que há muitas famílias que, na verdade, estão sendo sustentadas por esses idosos. Até municípios
tem a sua situação econômica melhorada com a entrada desse tipo de ajuda financeira que está entrando da parte do governo federal. Né? As instituições carecem de grandes mudanças. E tem vários problemas envolvidos, a falta de preparo de quem trabalha nas instituições, a falta de recursos financeiros. Então, a inadequação, até mesmo a regulamentação RDC 283, que é o regulamento da vigilância sanitária, né? Da Anvisa, tem muito deve ser modificado. Nós, há muitos anos atrás, fomos convidados para ajudar a formular esse regulamento, mas, no fim, a proposta que nós enviamos foi bastante modificada e acabou prevalecendo a ótica da vigilância sanitária, sabe? Então tem muita coisa que precisa ser modificada e eu acho que as instituições, as pessoas que estão nesse campo, que estão conscientes da necessidade de mudança, precisam se unir para modificar essa regulamentação, exigir maior aporte financeiro do governo e tudo mais. Hoje, neste encontro, vai ser se a ILPI é a única saída, é a única solução. Evidentemente que não é. Então, uma resposta mais adequada para essa sua pergunta nós temos de ter uma política de cuidados de longo prazo. E a questão das instituições de longa permanência estar inserida nessa política de cuidados de longo prazo, sabe? Porque senão as ILPIs são sobrecarregadas e não dão conta. Agora, fora o que eu já mencionei, falta de recursos financeiros, falta de preparo, nós precisamos de gente mais preparada trabalhando nas instituições. Agora, as instituições podem dizer, bom, mas para eu ter pessoa preparada, eu preciso de recursos financeiros para pagar, né? Mas não vejo outra saída. Eu preciso tanto exigir maior empenho do governo, como a própria sociedade civil precisa se dar conta da importância de ILPI, né? Melhor preparo do pessoal. Agora, ILPI hoje em dia também está ficando sobrecarregada com problemas de saúde dos idosos, porque se no começo, quando a gente pensava em asilos, eram principalmente idosos pobres, sem família, que precisavam de um abrigo. Mas hoje, na medida em que aumenta o número de idosos e aumenta a expectativa de vida, nós estamos tendo o desafio dos problemas de doenças crônico-degenerativas, que está criando grande dependência, e em muitos lugares o problema de demência senil, né, que cria e que exige pessoal muito mais qualificado, é muito mais complicado lidar com idosos que apresentam esse tipo de problema. Então, vai ficando mais complicado na medida que o tempo passa. O programa de cuidadores de idosos é um programa que já foi um projeto que foi assinado já há muitos anos atrás,
Era um projeto interministerial do Ministério da Saúde e Ministério da Assistência Social. Eu não tenho a data aqui, mas há muitos anos. Mas nunca esse projeto foi regulamentado, né? Mas o problema vem se agravando, o problema de idosos que não tem quem possa cuidar deles, vem se agravando, as famílias não tendo cada vez menos condições de cuidar do idoso, né? Então, a demanda por pessoas que possam cuidar de idosos, isto é, cuidador formal, porque o cuidador da familiar é chamado de cuidador informal, porque ele não está formalmente no mercado de trabalho. Então, a necessidade de cuidador formal aumentou muito e tem havido vários cursos de formação de cuidadores. Eu mesma participei de uma formação que o Ministério da Assistência Social, juntamente com a USP de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, proporcionou para formar formadores de cuidadores. Eu mesmo, em São Paulo, eu sou de São Paulo, ofereci esse curso para muitas pessoas que queriam tornar-se cuidadores, né? Então, por aí, tem muitos cursos de cuidadores em desenvolvimento. Nem sempre esses cursos de cuidadores são adequados, né? Eu sei que algumas vezes aparecem anúncios de cursos para cuidadores, assim, de poucas horas, em uma semana estão formados, uma coisa e tal. E em muitos lugares, pessoas que não são cuidadores, que não têm formação nenhuma de cuidadores, estão trabalhando, oferecendo-se como cuidadores, né? Então, este é um assunto ainda não resolvido, não equacionado. Eu não sei se já foi regulamentada a profissão de cuidadores, porque o projeto estava na Câmara Federal, né? Eu não sei se já foi regulamentado, eu não tenho acompanhado de perto, mas vai sair essa regulamentação. Aí, claro, os cursos para a formação de cuidadores também terão de seguir normas, né? Terão de ter um currículo mínimo, conforme for definido nessa regulamentação de cuidadores, né? No momento, nós vamos indo desse jeito, sem ter resolvido. Alguns municípios conseguiram criar até mesmo associação de cuidadores, tem cursos regulares de bom nível. Outros lugares são bastante precários, mas é um assunto que merece ser resolvido. Tudo para ontem, né? Como tudo que se refere à questão do idoso. Estamos constatando que acontece muito dentro da própria família, né? Filhos drogados ou dependentes de álcool, né? E esse tipo de problema. Mas também um outro grande problema é a falta de preparo do cuidador familiar, que não sabe lidar com certas situações, especialmente de um idoso com quadro demencial, idosos que apresentam certos tipos de comportamento que o cuidador não sabe explicar, não consegue entender. Então, o apoio à família do idoso é sumamente importante. É um dos trabalhos que qualquer município que se preocupe com seus idosos deveria tentar resolver. Além de todo o trabalho de prevenção da violência, de palestras, de formação de pessoal da saúde, assistente social, ao preparo da polícia para poder atender de uma forma adequada a denúncias
de violências, porque muitas vezes a família não denuncia porque acha que até vai ser pior, outras vezes a família não denuncia porque no fim trata-se do próprio filho, então não quer denunciar. Então, esse tipo de esclarecimento para o idoso é importante, para o familiar é importante, mas a polícia também tem que estar muito bem preparada, além do pessoal da saúde e da assistência social. Eu acho que é muito louvável o seminário que estão realizando aqui. É muito importante, né, que haja de tempos em tempos oportunidade para a população, para os profissionais que trabalham com idosos, para os próprios idosos, familiares de idosos, terem conhecimento da questão do envelhecimento, dos problemas existentes e possam até mesmo participar na discussão desses problemas e, consequentemente, na solução, né? Propor soluções. Eu acho que mais e mais a participação popular vai se tornando importante, não só através dos conselhos de idosos, do Conselho de Assistência Social e de Saúde, mas também nas associações de idosos, em grupos de idosos. É importante que os próprios idosos possam estar participando e dando a sua opinião, né? Então, tá.